Olá, meus amigos servidores e futuros servidores. Vou fazer aqui com vocês uma atualização de como anda a situação do reajuste do funcionalismo público federal do Poder Executivo. Como nós sabemos, a PEC de transição aprovada no final do ano passado garantiu um reajuste, um espaço orçamentário em 2023 para um reajuste de 9% para os servidores federais do Poder Executivo. Mas qual é a questão, meus amigos? Como Bolsonaro não enviou o projeto de lei de como seria o aumento, datas, etc., são informações básicas que são de responsabilidade do Poder Executivo. O Poder Executivo elabora o projeto de lei, manda para o Legislativo e ele aprova. Como ele não fez isso, os demais poderes foram mais ligeiros e já tem todo um calendário de reajuste salarial. Deputados, senadores, ministros de estados, presidente e vice-presidente já começaram o ano aí com aumento de mais de 16%. 1º de abril de 2023 vão receber mais 5% de recomposição. 1º de fevereiro de 2024, mais 4%. E nos dias 1º de fevereiro também, dos anos de 2025 e 2026 aí, serão mais 4% arredondando, o que vai dar aqui um aumento bem interessante, bem interessante. De uma lapada já deu 16%, mas esses aumentos todos. Já os servidores da Câmara, Senado e do Tribunal de Contas da União já têm garantidos aqui, ó, no ano de 2023, a partir do dia 1º de fevereiro, 6% de aumento. Mesma coisa, ó, para os servidores do Judiciário e do Ministério Público da União, 6%. Posteriormente, eles vão ter uma recomposição ali em fevereiro de 2024, 6% aqui para os servidores da Câmara, Senado e TCU, e 6% para o Poder Judiciário e MPU. Em 2025, mesma coisa, 6 e 6. Então já tem um calendário. O calendário aqui dos juízes, ó. Juízes e membros do Ministério Público da União, aqui são os promotores, procuradores. O primeiro aumento deles é no dia 1º de abril de 2023. Depois eles seguem aqui os reajustes dos demais servidores. Qual é a questão? Tá todo mundo aqui incluído, menos os servidores do executivo. Justamente porque não foi decidido ainda como é que vai se dar essa alta. Como é que vai se dar essa alta não, né? Recomposição. Porque as perdas inflacionárias aqui são grandes. O último aumento entrou em vigor em 2017, meus amigos. Inclusive, eu vou encontrar pessoas reclamando que em 2015, quando teve a greve, era para ter negociado 4 anos com um aumento de 40 e pouco por cento, reposição, né? 40 e poucos por cento. Mas qual era a questão? Lá atrás foram negociados 2 anos com um aumento mais ou menos recomposição, se eu não me engano, eram 20%, era alguma coisa assim, era 5% a cada semestre. Mas se esperava que após esses 2 anos nós tivéssemos condições melhores na economia e também no governo para os servidores. Qual a questão? A partir de Temer, e acentuou-se ainda mais no governo Bolsonaro, os servidores simplesmente foram deixados de lado. As mesas de negociação que foram estabelecidas durante o governo do PT, em Lula e Dilma, simplesmente foram tiradas. Os servidores foram jogados para escanteio. Então, nesta semana, tomou posse a nova ministra de Gestão. Agora o Ministério da Gestão tem um nome mais bonito, mas é o Ministério da Gestão de qualquer forma, é ele que vai cuidar aqui do funcionalismo público. É a ministra de Gestão e Inovação nos Serviços Públicos. E eu selecionei um trecho aqui, o trecho do discurso de posse dela, que ela fala justamente qual vai ser o papel dos servidores e o que ela vai fazer para negociar com os servidores, com as diversas carreiras dos serviços públicos. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, bem rapidinho. O Ministério da Gestão, Inovação e Políticas Públicas nasce como uma missão dada pelo presidente de ampliar a eficiência na gestão do governo federal. Sem a criação de cargos novos, como foi feito, nós iremos ampliar a capacidade do Estado brasileiro de priorizar o combate às desigualdades estruturais da sociedade brasileira com atendimento às populações historicamente ignoradas,
como os povos indígenas, o combate ao racismo estrutural na nossa sociedade, a violência contra a mulher, o crime ambiental e a fome. Para enfrentar esses desafios históricos do país, é necessário ampliar a capacidade estatal. Não se faz política pública sem uma máquina estatal operando de forma correta e forte. Ela é um instrumento de execução de vontade soberana da sociedade, expressa nas urnas, que deve se materializar em serviços públicos de qualidade para melhorar diretamente a vida das pessoas. Para atingirmos essa eficiência na gestão, o primeiro passo primordial é interromper o processo de desmonte do Estado brasileiro que ocorreu ao longo desses últimos anos. Dentro desse contexto, a pauta dos servidores é a mais urgente e que se coloca demandando um debate com as diferentes carreiras de serviço público sobre remuneração, reestruturação de carreiras, retomada da realização de concursos. Vamos instaurar uma mesa permanente de negociação com os servidores ainda este ano para debatermos esses pontos juntos. A participação e o diálogo também serão a marca para debatermos uma verdadeira reforma administrativa que significa o aumento da eficiência do Estado e não o seu desmonte. Com esse objetivo, também vamos criar um escritório de projetos de inovação na gestão. Pronto, então por esse trecho aqui, dá para ver que a ministra Esther Dweck, eu acho que é assim que fala o nome dela, ou pode ser Dweck, depende de onde ela é, mas eu ouvi o povo chamando de Dweck, então se eu tiver errado, me corrijam. A ministra Esther, para facilitar, né? A ministra Esther, ela promete valorizar a carreira dos servidores federais e promete também fazer uma reforma administrativa que beneficie o serviço público e, ao mesmo tempo, modernize as estruturas, né? E não aquela reforma administrativa que estava sendo proposta por Bolsonaro, que era justamente para enfraquecer o serviço público e encher os cargos com terceirizados. Ela já disse aqui que o rumo vai ser outro. Como nós sabemos, historicamente, os governos do PT são governos que valorizaram, abriram bastante concursos, e a grande maioria, na verdade, daquelas vagas que surgiram no governo Lula, justamente foram isso, foram vagas de terceirizados, que eram indicados politicamente, e foram sendo retiradas e colocados servidores concursados no lugar. Então, podemos esperar aqui também, além disso, a instauração das mesas de negociação. Elas não foram instauradas, mas qual a importância disso? Ela vai analisar individualmente cada uma das carreiras e, a partir disso, decidir como é que dá para reestruturar ou fazer reajustes aqui para os servidores. Mas a grande questão é que isso demanda um tempo maior do que, por exemplo, o que foi feito aqui nos outros poderes. Mas qual a questão também? O executivo, infelizmente, ou felizmente, né, é característica do executivo isso, ele é um poder muito mais complexo, com estrutura muito mais complexa do que é, por exemplo, do que são as estruturas do executivo, do legislativo e do judiciário. Então você dá aqui um aumento de 6% para a carreira dos servidores do judiciário federal como um todo, é muito mais simples, afinal é uma carreira só, né? Tem lá os analistas, tem o técnico, mas tem uma complexidade muito menor do que o executivo, que são vários tipos de carreiras. Temos as carreiras de estados, carreiras administrativas, os docentes, enfim. Temos vários tipos de carreiras envolvidos. Mas aqui os sindicatos, eles lutam para garantir aqui o reajuste de 19%. O que nós temos de espaço fiscal são apenas 9%, certo? 9%, mas aqui temos diferentes entidades lutando aqui por pelo menos os 19%, que seriam os mesmos reajustes concedidos aos demais poderes. Agora, qual a questão? Qual seria o cronograma para isso? Não temos nada a respeito. O que nós temos aqui são os valores. Temos um espaço fiscal para 9% de aumento para todos os servidores do executivo, sem nenhum tipo de distinção. E orçamentariamente, isso representa 11 bilhões de reais. Só que aqui, os servidores do judiciário, eles já tinham um aumento não, né? A recomposição lá em 2018 para 2019. O nosso está muito mais defasado do que eles. Por isso que algumas entidades querem aqui uma recomposição salarial
E mais ou menos aqui, ó, 33%. E isso aqui já faz tempo, ó. Isso aqui era lá de 2019. Lá em 2019 o povo tava querendo 33%. Eles conseguiram? Não conseguiram nada de nada de nada. Eles tentaram aqui no início do governo Bolsonaro, mas se na época, por isso que eu trouxe isso aqui. Eu trouxe isso aqui para relembrar e viver. Cara, se na época o funcionalismo federal do executivo estava lutando aqui por 33%, imagine o quanto que seria o justo, né, de nós termos de reposição agora. E em relação ao aumento atual, meus amigos, temos espaço fiscal e lá, ó, outra luta, outra vertente, eu trouxe aqui para vocês também em relação à isonomia com os outros setores. Luta que tentaram colocar em pauta no governo Bolsonaro, também sem sucesso, e eu já vi alguma movimentação no tipo. O vale alimentação, o auxílio alimentação dos servidores do Poder Executivo é de R$ 458. Enquanto que nos demais poderes, muito superior a isso. Por exemplo, ó, servidores do Tribunal de Contas da União, R$ 1.000, mais de R$ 1.000. Quem são os servidores da Câmara e do Senado? 982. E servidores do Judiciário, 910. E detalhe, esse é o valor, eu peguei aqui na metade de 2022. Eu não lembro se junto com aquela recomposição salarial eles tiveram aumento também no Vale Alimentação. Muito provavelmente sim. Muito provavelmente eles também tiveram aumento no Vale Alimentação. Agora, não sei o quanto que o funcionalismo vai conseguir mexer nesse Vale Alimentação, já que Vale Alimentação ele só é válido para quem está na ativa. Essa aqui é outra polêmica também, não beneficia os aposentados. Mas só de saber que nós vamos ter aqui uma ministra que vai garantir a instauração de canais de diálogo, isso aqui já deixa um clima mais otimista, pelo menos na forma como eu vejo. E o que é que eu chamo a atenção aqui para vocês? Na verdade, é a convocação. Vamos seguir, ó, a ministra Esther nas redes sociais dela e cobrar lá o reajuste para os servidores o mais rápido possível. Vamos lá, subir a hashtag reajuste servidores já. Reajuste servidores já. Vamos nas redes sociais nos fazer ouvir, meus amigos, porque sem mobilização nós nunca vamos conseguir nada. E aproveitar que é um governo mais voltado aqui a ouvir, porque se vier um aí mais complicado, meus amigos, o negócio já embola de vez, beleza? Se gostou, deixa o seu like. Se não for inscrito, se inscreve aí. E se quiser dar uma olhada aqui no discurso todo da ministra, só dá uma olhadinha no vídeo aqui. Eu subi o vídeo da posse da ministra Esther, beleza?